É um sonho, né, que nós temos, nós tínhamos e começou a acontecer. Deus tem dado esse privilégio para nós. Eu tenho dito que o próximo passo nosso, irmãos, e está chegando, é a preparação para o colégio, né? Então, em nome de Jesus, as coisas estão caminhando e nós vamos chegar lá também, para a glória de Deus. Amém, queridos? Nós estamos vivendo um tempo onde o diabo tem tentado roubar de nós, irmãos, a questão de nós estarmos juntos, de nós estarmos desenvolvendo aquilo que Deus nos chamou como pessoas e como grupo, individualmente e coletivamente. E a gente tem chegado assim num tempo onde o diabo tem tentado nos roubar os dois. E isso para mim assim tem sido assustador às vezes, porque tem conseguido nos tirar, além de tirar o crescimento unitário, o crescimento coletivo, ainda tem tirado pessoas de estarem congregando. E se tem uma expressão para mim que o autor aos Hebreus, ele fala, se eu não me engano, Hebreus 10, 25, ele diz que não deixeis de congregar como é costume de alguns, porque parece, irmãos, que nós acostumamos ficar em casa. E esse fato de dizer assim, crente eu sou em casa, né? Eu posso ser crente em casa, eu sou igreja. Eu tenho uma notícia para você, querido, você não é igreja. Eu sou o corpo de Cristo. Não, você não é o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo. Você é um pedaço do corpo. E que se tirar você do corpo, o corpo vai ficar defeituoso. Então não pense que você é uma totalidade. Você ajuda a completar o corpo de Cristo. Então a importância sua é tão grande que você ajuda a completar. Você não é um todo, você é parte dele. E isso aí, por exemplo, tem tentado às vezes nos tirar no individualismo e nos levar no individualismo, roubar aquilo que Deus tem também na unidade. Então eu quero estar lendo com você, né, uma palavra que Deus liberou no meu coração. Efésios capítulo 4, versículos 12 ao 16. Eu queria que projetasse aqui para mim, se possível, porque é algo que Deus ministrou comigo nessa tarde, Deus falou comigo nessa tarde, e eu passei um pouco de tempo falando a respeito disso, e o texto ele diz assim, irmãos, Efésios capítulo 4, do 12 ao 16. Isso. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, nós te bendizemos e pedimos, Espírito Santo, fale conosco nesta noite. Nós queremos ouvir da Tua parte, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, a igreja ela tem passado por um tempo, e às vezes de turbulência, porque quando eu pego esse texto, eu posso observar, de repente, que esse texto ele tem um nível de crescimento, tanto individual quanto coletivo. Ele traz um nível de crescimento onde eu preciso, na realidade, entender que eu preciso chegar no nível de maturidade. De entender que chegando nesse nível de maturidade, eu vou contribuir para que outro também chegue nesse lugar. Quando eu estava ali pensando e meditando em
Amós 4,12, que diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. E nesse nível de preparação, eu vim para a igreja um pouco mais cedo, e eu falei para a Glorinha, eu vou um pouco mais cedo, e eu me preparei, né? Eu fui lá, vi a roupa que eu iria vir, fui lá como um marido excelente, passei a roupa. Não que a minha esposa não passe, tá, irmãos? Ela é dedicada, ela passa, mas eu também sou cuidadoso também com isso. Fui lá, passei minha camisa, escolhi a roupa. E eu vim me preparando para isso. Eu me preparei para estar aqui. E eu sei que você, principalmente mulher, se eu comecei a me preparar 4 horas, provavelmente você começou umas 2. Né? Não estou tão errado assim, eu penso. Se você não começou às 2, você chegou no culto atrasado. Então, nós entramos num tempo de preparação para encontrar com Deus. E não existe, irmãos, encontro com Deus sem crescimento unitário, individual e sem crescimento coletivo. Engana-se você, se você acha que o fato de você crescer individualmente só, você vai conseguir ter um nível de relacionamento alto com Deus. Você pode até crescer, mas eu entendo, irmãos, que à medida em que nós crescemos individualmente, é indiscutível, é inegável que eu consiga e que eu não deixe de crescer também com quem está do meu lado, com quem está com meu irmão. Porque a questão, e eu bato muito nessa tecla, de você falar para alguém, de repente, que está desviado, para alguém que está fora do caminho de Deus, se você não conseguir levá-lo a um nível de entendimento espiritual, porque Paulo diz assim, o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Então, o homem espiritual, ele consegue discernir as coisas do Espírito. Automaticamente, para que o corpo de Cristo, ele possa crescer, eu preciso crescer também. Para que o corpo de Cristo, ele possa ser formado, eu também preciso. Eu preciso crescer individualmente para me trazer vida também ao corpo de Cristo. Imagina só, irmãos. Eu sei que ninguém tem medo de cemitério aqui à meia-noite. Mas imagina se você passa na porta do cemitério à meia-noite e você encontra uma pessoa faltando um pedaço da perna, faltando uma perna, por exemplo. Você não vai se assustar, né? Claro que não. Agora você imagina não tendo o homem passando uma perna sozinho ali. Eu acho que só pensando você já assustou. Na porta do cemitério, meia-noite, uma perna passando sozinho. Então você tentar crescer sozinho fora do corpo, irmãos, a tendência é você assustar as pessoas. Você tentar crescer sozinho fora de um contexto, de um corpo, você vai viver sozinho. Eu me lembro da história de um missionário que ele chegou numa igreja para pedir oferta e o pastor, geralmente a gente faz isso, né? A gente pergunta de qual igreja que você é? Você congrega com quem? Quem é o seu pastor? E aquele missionário disse, eu sou da igreja invisível. Sou da igreja do Cristo invisível. Eu disse, tá, mas dessa igreja do Cristo invisível, quem é o seu pastor? Ele disse, como eu compactuo de uma igreja invisível, Jesus é o meu pastor. Ele, então você faz parte de uma igreja invisível, que ninguém está vendo, e você quer uma oferta missionária? Ele, sim. Então eu estou te dando uma oferta invisível. Para que você compartilhe na igreja invisível. É claro, irmãos, que a igreja, de certa forma invisível, ela se manifesta através de pessoas visíveis. Ela é uma igreja viva. Ela é uma igreja poderosa, irmãos. Ela é uma igreja extraordinária. Mas segure a mão de quem está do teu lado e diga assim, sem você, eu não posso caminhar. Eu preciso de você para completar o corpo de Cristo. Eu preciso de você para completar o corpo de Cristo. Não adianta, irmãos, você vai ter que suportar Ele, você vai ter que aguentar Ele, você vai ter que enfrentar com Ele as dificuldades, mas nós vamos chegar no céu juntos, irmãos. Nós vamos chegar no céu juntos.
Então eu começo a entender, irmãos, que crescimento individual sem o coletivo não vai produzir nada em você. Então para com esse negócio, em nome de Jesus, diz assim: vou ficar em casa e vou cultuar em casa da igreja invisível. Pastor, é tão difícil relacionar com pessoas. Oh, irmão, Jesus sabia disso. A própria igreja de Jesus já era complicada. Jesus tinha 12. Um questionava a fé. Um era ladrão. Estava no meio da igreja. Eu imagino, irmãos, eu preguei isso esses dias, esses tempos atrás. E foi a primeira vigília que nós tivemos aqui em 2010 para 2011, se eu não me engano. Primeira vigília que nós fizemos. O pastor Udemar pregou essa mensagem. E ele faz uma colocação interessante, porque ele coloca Elias restaurando o altar. E a restauração do altar ela é interessante, porque na restauração do altar tinha que colocar 12 pedras consoante as 12 tribos. E aí ele vai lá preparar as 12 pedras. E quando... Eu sempre confundo os óculos. E quando ele prepara lá as 12 pedras, irmãos, a primeira pedra que ele coloca lá é Rúben. É um dos filhos de Jacó. Só que, eu acho que é Gênesis 49, se eu não me engano. Em Gênesis 49, quando ele vai colocar lá, e Jacó vai abençoar os filhos, ele diz assim: Rúben, você é inconstante. Aí, Deus falou assim: Elias, pega o inconstante e coloca lá no altar. Dá para projetar Gênesis 49, 49 aqui para mim? Então, abre aqui para mim, meu pastor, por favor, me ajuda. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subsiste ao leito do teu pai, então contaminaste. Então, esse aqui é Rúben, é o primeiro filho. Ele é inconstante, não sei se tem, passa aí para mim, vai. Qual o próximo? Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Irmão, você conhece algum crente que quer matar outro? Não seja sincero comigo, você conhece alguém que quer matar outro? Aí ele falou assim: pega aquele que quer matar e coloca lá no altar também. Pega aquele que anda com uma espada na mão, é extremamente violento. Coloca ele lá no altar. E, meu Deus do céu, o que vai sair nesse altar? Imagina, irmão, se Deus pega você do seu jeito e coloca no altar. Vai sobrar o quê? Tem os outros filhos, tem mais aí? Passa esse. 7. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o seu? De quem? Tem um meme do pastor Valdomiro e do pastor Michele. O pastor Michele apertando o pescoço do pastor Valdomiro. Você percebe como é que eram os filhos de Jacó, irmãos? Eles eram homens que, incapazes de construir uma igreja, incapazes de construir um altar, homens incapazes, irmãos, de andarem juntos. Um estava lá com a espada na mão afiada, doido para matar, o outro segurava no pescoço. Tem mais aí? Eu acho que tem mais, se eu não me engano. Isacar é o quê, irmãos? Ai, meu Deus do céu. Irmãos, eu sempre falei assim, eu prefiro lidar com um crente selvagem do que um crente que é aparentemente manso. Porque o selvagem você ainda domina. Já viu o cavalo bravo? Você amansa ele. Agora, quem é da roça aqui sabe disso. Vai lá lidar com um jumento manso quando empaca. Você conhece algum crente que empaca? Aquele que você vai falar com irmãos, ele não dá, ele é aquilo ali, ele é teimoso. Mas Deus falou assim: pega também lá o Isacar e coloca ele lá no altar. Ele empaca, coloca ele lá no altar. Irmão, se eu for descendo aqui lendo, vocês vão vendo, vai, tem mais aí, não tem? Naftali é uma serva só lá. Ele dá palavras formosas, tá? Vai. José é o quê?
Aí você vai ver que no meio de todo mundo tem um crente lá, irmãos. No meio dos irmãos tem um que é crente, que ora, que sabe, tem vida com Deus, tem relacionamento com o Pai, é perseguido pelos irmãos, é perseguido por todo mundo. Mas ele está lá no meio. Mas ele também vai para onde? Vai lá para o altar. Qual é a diferença do altar de Elias, irmãos? Por que a intenção de Deus é fazer com que todos, Deus não abre mão de você, meu querido, no corpo dele. Ei, Deus não abre mão de você no corpo dele. Pastor, eu vou mudar primeiro. Não, vem para cá do jeito que você está. Pastor, eu preciso melhorar. Não, você vai vir do jeito que você está, porque Deus quer você desse jeito aí. Eu falei na quinta-feira, irmãos, que Deus não escondeu o pecado de Davi. Deus não escondeu a prostituição de Raabe. Deus não escondeu o adultério de Davi com Betseba, não, irmãos. Entrou nas genealogias de Mateus, lá capítulo 5, capítulo 1, versículo 5, você vai ver. Eles fazem parte. Jesus não escondeu. Jesus não esconde o teu pecado. Jesus não vai esconder, querido, o teu passado. Porque do teu passado ele não vai lembrar mais. Ele vai te dizer de onde ele te tirou para construir algo novo a partir de você. Você pensa que eu sou fácil, irmãos? Minha esposa sabe, há 36 anos de caminhada, dia 26 agora. Carlinha, ela me ama. 36 anos de caminhada, irmãos. Já quis matar um monte de vezes. Ela também é minha. Mas está aqui minha filha, olha que coisa linda, gente. Fica em pé aí, minha filha, fica. Olha, irmãos, olha, igual o pai, a cara do pai, essa menina. Olha só, que princesa. Meu filho não está aqui para apresentar, está embarcado, mas... Irmãos, ele pega todas essas qualidades de pessoas e coloca todas elas no altar. A questão de convivência, irmãos, de suportar, de estar juntos, de caminhar junto, é uma arte. Porque Deus precisava fazer com que Israel entendesse que eles eram uma nação. Nós precisamos entender, irmãos, que nós completamos o corpo de Cristo e que sem você, é por isso que eu estou dizendo, você não é o corpo de Cristo, querido. Você é um dedo, você é uma unha, você é um pé, mas você faz parte do corpo de Cristo e sem você o corpo fica deformado. Obrigado pelo seu amém, querido. Sem você o corpo não funciona. Pastor, mas o que tem que ser colocado para restaurar esse altar com tanta gente assim ruim? Aí Elias aparece e diz assim, enche de água, 1, 2, 3 vezes. Coloca o cordeiro, tem que ter um sacrifício, tem que ter sangue. Então, irmãos, na igreja, para que haja restauração de pessoas, tem que ter água, palavra. Tem que ter sangue, remissão. E que tem que ter fogo que consome. Pastor, como é que Deus vai tratar o meu temperamento? Água, palavra, sangue, redenção e o fogo. A questão toda, irmãos, e aí, vou trocar de óculos aqui. E aí eu entro num ponto aqui para mim interessante, tá? Porque nós não negamos a existência do corpo, sabe? O corpo místico de Cristo, nós não negamos essa existência, mas a igreja invisível ou universal, ela ministra através da igreja visível. Não adianta você querer correr desse ambiente aqui, irmão, porque se você sair daqui, eu vou para outra igreja, procura uma igreja boa, acha e me fala, pastor, achei, eu vou para lá também. Mas eu tenho uma notícia para você, enquanto você estiver nela, ela não vai ser perfeita, irmãos. Me lembro lá o ditado da pessoa, lá, a frase lá, sei lá, uma historinha que eu ouvi, a pessoa procurando uma igreja, vai lá para a igreja de Corinto, vai lá para a igreja de Éfeso, vai para a igreja de Tiatira. Nós não achamos igreja perfeita em lugar nenhum, irmãos. Os líderes capacitados pelo Senhor, eles têm que treinar outras pessoas. Nós somos moldados, crentes maduros são moldados, irmãos, para ajudar outras pessoas a romperem. Então, os membros da igreja local,
eles não chamam o pastor, simplesmente, pastor, vem aqui. E isso é ruim, irmão, para mim, às vezes, sabe? Parece que eu tenho que estar pastoreando crente de 50 anos, irmãos. A gente está pastoreando pessoas e pastor, não é para pastorear? É, irmão, mas você já era para estar cuidando de outro. Você já era para ter saído daquele negócio de mimimi, de estar feridinho, de estar machucado com o outro, porque o outro não olhou para mim, o outro não me cumprimentou, o outro não falou comigo. Irmãos, nós fazemos parte de um corpo e vai ter gente que vai estar com um dia mal, que acordou mal, sabe que acorda às vezes meio-dia, 1h e acorda 7 horas da manhã, já viu aquela cara quando acorda, né, irmão? Então assim, você acorda mal-humorado, sabe, e você tem que conviver com ele. Lembra lá do casamento que eu falei esses dias, irmãos? A noiva como se veste para o casamento, que coisa linda. No outro dia, quando acorda, como é que é? Você se pergunta, foi com essa mesmo que eu casei? Jesus? Aí... Gente, ela interrompe toda vez minha mensagem. Então, irmãos, parece que estão chamando o pastor toda a vida. Nós precisamos de um pastor para curar as nossas feridas. Até quando eu vou ficar curando feridas de vocês? Eu preciso entender, e gancha o braço um do outro aí, por favor, querido. Isso. Eu preciso entender que nós temos que andar assim, irmãos. Olha para o lado e diz, se o pastor não tiver, conta comigo. Seja corajoso, diga, se o pastor não tiver, conta comigo. Aleluia. Pastor, quando é que eu sou forte? Quando eu estou andando com o irmão? Não, quando eu começo a me alimentar da palavra. Eu começo a me alimentar da palavra, eu começo a ficar forte, irmãos. Eu começo a ficar forte. Irmão, vai ter crente, vai ter pessoas que vai encontrar lá no céu que você não imaginava que ia estar lá. Vai ter pessoas que você imaginava que estava e não vai estar. Aí você pensa que aquela pessoa que você ficou de mal, você vai encontrar lá no céu? Eu acho que vocês vão encontrar em outro lugar. Eu acho que vocês até vão se encontrar, irmãos. Mas não no céu. Então nós somos confrontados a entender, irmãos. Eu tenho que suportar você, eu tenho que aguentar você, eu vou andar com você, eu vou caminhar com você, eu vou romper com você. Nós vamos crescer em nome de Jesus. Então, os membros do corpo, eles ficam fortes, irmãos, quando eles se alimentam da palavra e servem aos outros. Pastor, quando é que eu me torno forte? Quando eu me alimento da palavra. E quando eu começo a alimentar outras pessoas também daquilo que eu recebi. Eu começo a alimentar as pessoas daquilo que eu tenho. A igreja ela começa a crescer, irmãos, quando eu me torno um com o outro, quando nós nos tornamos um. Eu falei na quinta-feira aqui que o primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus ele vai: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, irmãos, como pode ou como saber se está havendo crescimento espiritual? Como é que eu vou entender se está havendo um crescimento espiritual? A evidência de um crescimento espiritual, irmãos, é se você está se tornando semelhante a Cristo. Não é se você é um grande pregador, não é se você é um grande orador, não é se você é uma pessoa bonita como eu. Não, irmãos. A evidência é se você está se tornando como Cristo. É você entrar no lugar, quando alguém te ofender, você dizer assim: o que faria Jesus no meu lugar? É entrar no lugar quando alguém destratar você, como Jesus se comportaria nesse lugar? Então, a evidência do crescimento é você ser semelhante a Cristo. Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, senão quebra a língua aqui, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando eu chego nesse nível, irmãos, pastor, eu vou chegar nesse nível aqui? Provavelmente não, irmãos. Mas você está crescendo para chegar lá. Você está caminhando para chegar lá. Então, nessa vida, irmãos, nós de repente não vamos alcançar a perfeita varonilidade. Meu Deus do céu.
Mas nós temos que prosseguir para o alvo, nós temos que correr de acordo com o que nós já alcançamos. Eu não posso perder aquilo que eu já recebi, irmãos, em nome de Jesus. Se você cresceu espiritualmente, não permita que o diabo roube aquilo que Deus te deu, não. Mantenha-se neste lugar. A mulher da dracma perdida, ela perdeu uma, irmãos. Ela tinha 10, ela perde uma. Ela não se conforma. Se tem alguma coisa que você deixou de fazer, começou a deixar de orar, começou a ter problemas almáticos, começou a ser uma pessoa com dores na sua alma, com feridas dentro de você, comece a procurar ajuda e dizer, eu preciso de ajuda, eu já não sou mais o mesmo que eu era, eu já não tenho o mesmo comportamento que eu tinha, eu já não ando da mesma maneira que eu andava, eu preciso continuar crescendo, eu preciso continuar correndo, eu preciso continuar indo para o alvo, eu preciso continuar chegando aonde Deus me chamou para chegar, irmãos. Então, um crente maduro na fé, ele não se abala com qualquer novidade, com qualquer coisa que falam para você. Olha o Efésios 4,14. Nós não somos levados ao redor por qualquer vento de doutrina. Tem pessoas que estão aqui e dizem, lá na igreja, lá tem um culto lá que é mais poderoso do que aqui. Como é que é? Vão lá fazer uma oração forte lá. Que aqui não tem oração forte, não vão para lá. E se tem uma coisa que nós nos preocupamos aqui, qual o nível de palavras, os irmãos sabem disso, que nível de palavra nós estamos liberando? Nós estamos no ano de quê, irmãos? Do fundamento. E eu tenho me preocupado, eu falei na quinta-feira, irmãos, eu preciso trazer fundamento para essa casa. Eu preciso que as minhas mensagens sejam mensagens que edifiquem você. Eu preciso que você saia daqui em crise. Eu preciso que você saia daqui pensando assim, gente, eu sou um crente melhor ou sou um crente pior? Que tipo de crente que eu sou? Eu melhorei ou eu piorei? Eu queria que você fosse o crente que sentasse no último banco, irmão, só porque não tem mais bancos vazios aqui na frente. Mas à medida que tem, as pessoas eles iam chegando, eu não sou Jesus, irmãos. Mas as pessoas iam chegando para mais perto, para querer ouvir, para querer estar perto. Irmãos, é muito bom quando como igreja a gente começa a crescer nesse lugar. Eu não posso permitir que as minhas instabilidades, façam com que eu paralise. Não, as minhas instabilidades são sinais de que alguma coisa está errada dentro de mim. As minhas instabilidades, irmãos, estão demonstrando que alguma coisa está imperfeita, ela não está boa, ela precisa ser revista. Então, Efésios 4,15, não sei se estão projetando aqui, Efésios 4,15, ele diz assim, também eu devo seguir o quê? Antes seguindo o quê? A verdade. Eu preciso seguir a verdade em amor, irmãos. Seguindo a verdade em amor. É uma evidência de maturidade. E aí, olha para o lado e diz, vai apertar um pouquinho para você. Não, fala assim, vai apertar para você. Porque você diz assim, eu falo a verdade mesmo, doa quem doer. Não se importa com os sentimentos dos outros e falta de amor. Eu tenho uma notícia para você, se você quiser anotar, você anota. A verdade sem amor, irmãos, é brutalidade. Eu falo a verdade, doa quem doer, você é bruto. A verdade sem amor é brutalidade. O amor sem a verdade é falsidade. Alexandre, parece que a gente está na quinta, né? Você não sabe como é que é a quinta, vem para cá. Então, o que eu falei aqui? Tá, mas o que eu falei? A verdade sem amor é o quê? E o amor sem a verdade? Olha para quem está do teu lado, experimenta aí que tipo de amor que ele fala com você, olha. Então, irmãos, o crente maduro, ele não usa a verdade para magoar as pessoas, pelo contrário, ele usa a verdade para liberar amor sobre a vida das pessoas. Obrigado pelo seu amém, querido. Então, uma outra atitude é a cooperação, segundo a justa cooperação de cada parte.
Não existe, irmãos, eu querer crescer espiritualmente se eu não posso contribuir com alguém dentro da igreja que está crescendo ali também, que precisa de ajuda. Uma das coisas que eu tenho visto aqui na igreja, para mim é extraordinário, irmãos. Eu não tenho mais dito assim, ou falado assim, irmãos, eu preciso que alguém ajude no ministério infantil. Eu não tenho falado isso. Porque tem pessoas que têm chegado assim, pastor, eu quero trabalhar no ministério infantil. Eu quero estar lá. Hoje eu preciso estar. Irmãos, o Wellington para mim é um. Eu tiro o Wellington muito como exemplo de quando. Logo assim que o Wellington e o Monique chegaram aqui. Porque o Wellington chegou num dia, irmãos. E geralmente quando termina o culto, você não sabe, termina o culto, a gente junta as cadeiras. O Wellington chegava, a gente chegou juntando as cadeiras. Ele viu um fazendo, começou a fazer. Eu me lembro do Jonathan um dia me ajudando na padaria lá. E eu guardando as esteiras, né, de pão, eu guardando. Aí o Jonathan olhou, dali a pouquinho, quando eu olho, está o Jonathan guardando aquilo. Eu falei, rapaz, o menino é bom, acho que eu vou contratar ele. Pena que ele é caro. Mas assim, irmãos, aí você diz assim, não, é fulano de tal que está fazendo? Não vou. Aquela história que você diz assim, quem é que prega domingo? É o pastor? Não. Então não vou. É quando nós começamos a ser seletivos a quem é que eu vou ajudar. Irmãos, a igreja não é assim. Em nome de Jesus não é assim. A igreja, ela vai, como é que é o texto que eu li aqui? Botou aí? O 16? 4:16? Antes, seguindo a... Cadê? Nossa. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, assim quando você colocou o braço, coloca o braço aí de novo. Isso aí, irmãos, é uma junta juntando a outra, uma junta juntando a outra, ligando a outra, faz o corpo crescer. Fique em pé, por favor, assim do jeito que você está, fica. Fecha o elo aqui no meio, você vai ver. Irmãos, se nós fizermos isso, ninguém vai conseguir nos segurar, ninguém vai conseguir nos deter, nós somos fortes. Mas se você olhar para o lado e dizer, ei, eu estou vendo o teu defeito. Não, irmão, por favor, em nome de Jesus, não olhe o defeito de quem está do lado, porque à medida que você vai crescendo individualmente, você vai alimentando quem está do teu lado. À medida que você vai crescendo espiritualmente, você vai crescendo na palavra, você vai sustentando quem está do teu lado, meu amado. Então olha, diga assim, querido, cresça junto comigo, vamos romper juntos, aleluia, 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 nós vamos crescer de maneira extraordinária, irmãos, mas não individualmente. Pode soltar, querido, está calor. Se o ministério de louvor achar que um canta mais do que... Ficaram as meninas que ministram louvor tudo cantando hoje, não foi? Se uma falar assim, o meu louvor foi melhor do que o dela. Eu cantei melhor, eu sou mais afinada do que ela. Você quer matar uma ministra dessa de louvor? Chega perto de uma delas e fala assim, olha, as outras cantam até bom, mas quando você canta... Sabe que você está defraudando o corpo, irmãos. Porque não é sobre ela. Você dizer assim, nossa, o pastor prega muito. Irmão, nunca foi sobre mim. Eu me lembro, eu falei isso ontem ministrando num retiro que eu estava. E eu falei que eu preguei eu era pregador itinerante, né, conhecido. Você chegava, tinha aquelas fotos suas lá, aquele negócio todo lá. Pregador itinerante Carlos Magalhães. Aí a gente ia para pregar, e fui pregar 3 dias direto. Preguei 3 dias direto, irmão, sexta, sábado, domingo. Preguei sábado e domingo. Aí, Libine, quando chegou no sábado à noite, que eu terminei a mensagem, a igreja me cercou do lado de fora, você prega muito. Nossa, aí eu fui para casa, né? Igual Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Eu sou o cara, eu prego muito. Chegou no domingo, irmão, engasguei. Esse negócio de fazer esses que eu quase engasguei falando aqui,
Eu engasguei com coisas pequenas, Rony. Eu engasguei com coisas que não deveria engasgar e fui engasgando. Irmãos, com 15 minutos a mensagem acabou, não tinha mais o que pregar para a igreja. A igreja lotada, uma vergonha. Eu cheguei em casa, orei, falei, Deus, o que o Senhor fez comigo, Deus? Por que o Senhor fez isso comigo? Deus falou assim, é para te mostrar que quem te usa sou eu e não você. Nunca mais, irmãos. Nunca mais. Você pode dar tapinha nas minhas costas, eu saio para lá, Satanás. Rapaz, você prega muito. Isso não é de Deus. Não faz isso. Só que não mexe mais, irmãos. Porque não é sobre mim. Então, por favor, querido, quando você faz parte do corpo, cresça individualmente. Porque coletivamente, irmãos, Jesus ele é tão interessante que você pega João. No capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus fala de humildade lavando os pés dos discípulos. E eu vou pedir que você carregue 2 instrumentos para o resto da sua vida, irmãos. Toalha e bacia. Carregue toalha e bacia. Seja sempre aquele que vai sempre lavar os pés do outro e vai servir o outro. Eliseu ele foi reconhecido como aquele que despejava água nas mãos de Elias. Tem um profeta aí, Eliseu, aquele que jogava água nas mãos de Elias, lavava as mãos de Elias. Nunca queira ser maior do que o outro. A igreja ela precisa crescer, irmãos, no âmbito de que eu preciso de você e que sem você eu não vou conseguir chegar no céu. Aí a gente entra, a salvação é individual até certo ponto, irmãos. Porque se você não consegue ter relacionamentos, você vai ter dificuldade de chegar no céu. Se você tiver dificuldade de construção de relacionamento, porque, projeta aqui para mim Hebreus 14, 12. Porque, irmãos, tem coisas que nós precisamos entender. E ele diz, Hebreus 14, 12. Eu só escuto, eu não vejo. O que tem? Desculpe. Hebreus é 12, 14? 14 não tem, gente. Não, que eu estou com pegadinha de vocês, né? É que ele seguia a paz com todos? Ah, é 12, 14. Rapaz, você está crente, viu? Só na minha Bíblia que tem. Seguia a paz com todos. Por favor, completa. Então, é um conjunto, irmãos. A santificação é um processo individual. Santificação não é santo. Santificação é um processo. Santo é um estado. Então, santificação é que você está num processo de santificação, de crescimento espiritual. Mas seguir a paz com todos faz parte da construção da igreja. Eu não consigo construir a igreja só me santificando, irmãos. É aquela história que diz assim, eu faço obras sociais para ser salvo. Não, você não vai ser salvo. Mas quem é salvo faz. Você entende, irmãos? Então assim, o fato de eu doar as coisas, de eu abençoar pessoas com coisas, vai me salvar. Não, não vai te salvar, mas o salvo faz isso. Não, obrigado pelo seu amém. O salvo faz isso, irmãos. O salvo, ele libera sobre a vida das pessoas. Então, eu não tenho como seguir a paz com todos. O processo, ele tem que ser a santificação. Eu preciso crescer individualmente. Porque eu crescendo individualmente, em João 13, Jesus, ele começa lavando os pés dos discípulos. Em João 14, ele começa a ter relacionamento com os discípulos. Em João 14 e 15, ele começa a falar do relacionamento dele com o Pai. Ele é estrategista, irmãos. A primeira coisa que ele faz, ele diz, eu e o Pai somos um. Ele começa a falar entre ele e o Pai. Depois ele fala entre os discípulos e ele. E depois ele fala entre um e outro.
Por que ele faz esse nível? Por que primeiro começa o relacionamento com o pai, depois o relacionamento com o próximo? Porque se você não tiver relacionamento com Deus, irmão, você não vai aguentar seu irmão. Se você não tiver relacionamento com Deus, você não vai aguentar ele. O que faz você aguentar ele é o seu relacionamento com Deus. Aguentar no sentido, irmãos, de... aguentar no sentido de ser suporte para ele. Eu falei isso na quinta-feira. Tem 3 coisas no final que eu queria encerrar com vocês aqui falando. 3 pontos para mim que são fundamentais. E aí eu troco de óculos. Para se ter uma justa cooperação e desenvolvimento de amor é fundamental. E finalmente, irmãos, observe a palavra de Deus. Ela diz sobre o amor, o que diz sobre o amor nesse capítulo. Efésios 4:2. Ele diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4:15. Seguindo a verdade em amor. E Efésios 4:16. Edificando a si mesmo em amor. Primeiro, você sujeita um ao outro em amor. Você segue a verdade em amor. E você edifica a si mesmo em amor. A palavra amor, ela vai fazer parte, irmãos, do dicionário. Permanece, o que 1 Coríntios 13 fala? Permanece, pois, a esperança, a fé e o amor. O maior desse é o amor. Não tem como, irmãos, a gente tentar viver ou ter um convívio com pessoas se nós não crescermos espiritualmente. Pastor, eu não estou conseguindo ter relacionamento com alguém. Então cresça espiritualmente. Como assim? Porque à medida que a verdade vai entrando em você, você vai sendo edificado pela verdade, você vai começar a olhar o outro com outros olhos. O problema, irmãos, é que nós queremos botar a nossa lente e olhar a pessoa do nosso lado com a nossa lente. Não, coloca a lente de Cristo em você e você vai começar a olhar eles de maneira diferente. Coloca a lente de Jesus em você e os seus olhos serão como os olhos de Jesus. Você vai começar a olhar de maneira diferente. Mas pastor, fulano de tal fez tudo para me derrubar. Irmãos, o ambiente dele é esse não é o seu ambiente. Pastor, fulano de tal falou mal de mim várias vezes. Irmãos, é o que ele tem para te dar. Isso não é o que você tem para dar para ele. Então, em nome de Jesus, não se iguale. Pelo contrário, traga ele para perto de você. Coloque ele para andar com você. Para que as verdades que você carregue também sejam incutidas nele. Irmãos, quanto mais de Deus você tiver, mais de Deus você vai liberar. Quanto mais de Deus você carregar, mais de Deus você vai liberar sobre as pessoas, meu querido. Fique em pé, por favor, meu amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esforça-te, querido. Eu termino dizendo uma frase para você. O amor, quando ele é praticado, ele fortalece o corpo. O amor, quando ele é praticado, ele fortalece o corpo. Não seja falso, querido. Nós precisamos aprender a ser transparente e resolver os nossos problemas, irmãos. Como é que um casal resolve o problema de um com o outro? Pastor Valdomiro, como é que você resolve seus problemas com a pastora Michele? Não é enforcando, gente. Aquilo é brincadeira. Como é que você resolve o problema um com o outro? Conversando. Pastora Cara, esses dias quis me bater. Brincadeira, irmãos. Quando eu e Glorinha a gente briga, eu espero o dia seguinte. É porque às vezes no dia fica nervosa, né? Calma, a gente prepara aquele café da manhã. Senta aí, vamos conversar agora. Agora vamos conversar. O meu filho um dia me ligou e falou assim: pai, aconteceu um problema aqui, eu briguei com o menino, empurrei o menino aqui de brincadeira com ele, só que eu sou bem mais forte que ele, e o menino caiu longe, pai, e agora o menino quer brigar comigo, o que eu faço? Me espera 3 dias. E pai, 3 dias, depois de 3 dias você chama ele para conversar. Passou 3 dias, ele chamou o menino, você me desculpa,
eu usei uma força excessiva numa brincadeira com você e eu te machuquei. Aí o menino, não, me desculpe você, porque eu provoquei você. Os dois acalmaram e a coisa foi resolvida. Assuntos pendentes, irmãos, não podem ficar no reino de Deus. Precisamos resolver. Nós precisamos colocar e resolver. Porque quando entrar no céu, eu não quero ser cobrado de ter nenhum problema com você. Além do Rio Azul, irmãos, eu quero entrar lá e olhar e dizer assim, segura minha mão e entra comigo. Vamos entrar juntos. Eu preciso, irmãos, entender que a igreja ela sempre vai crescer, porque ela é de Jesus, ela não é minha. A igreja ela vai romper, porque ela não é minha, ela é de Jesus. O dia que eu achar que a igreja é minha, irmãos, vocês procurem outra igreja, por favor. Mas enquanto ela for de Jesus, tendes paz um com o outro. Caminhem juntos. Se eu partir amanhã, irmãos, eu sei que eu estou deixando uma mensagem para a igreja que dizer assim, nós somos um em Cristo. Nós somos uma família. Nós somos uma família, irmãos. Nós somos uma família. Somos uma família. Eu gosto disso, assim. Dá o like para nós aí, Rony. Eu vou fazer igual, eu quis sempre fazer isso. Aleluia. Segura a mão de quem está do teu lado aí. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado. Como fruto desse novo coração, diga para ele, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor. Diga para eles, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Eu vou ser falho. Eu sou falho. Eu erro muitas vezes. Então vocês vão olhar para um pastor que provavelmente vai errar muitas vezes, mas não há minha intenção em errar. Você vai olhar para uma pessoa que de repente vai ferir você algumas vezes, sem a intenção de ferir. Então por favor, irmão, se em algum momento isso acontecer, seja homem o suficiente, seja mulher o suficiente para chegar, pastor, o senhor usou uma palavra que me feriu. Irmãos, eu vou me retratar em cima daquilo, mas nós precisamos crescer como igreja em nome de Jesus e romper em nome de Jesus. A igreja ela é única, a igreja é uma família, a igreja ela vai junto para o céu, irmãos. Na sexta-feira nós estávamos lá no Cavaleiros e tinha várias igrejas lá reunidas. Eu vou desafiar essa igreja nesse tempo. A gente está fazendo parte da liderança do conselho de pastores, mas irmãos, uma das coisas que o vice-prefeito pediu, o doutor Fabiano pediu assim: fale para a igreja ser mais única, ser mais unida. Porque a programação que teve lá não foi feita pelo conselho, foi feita por outras pessoas, mas nós estaremos lá.
Nós estaremos declarando a unidade da igreja. A igreja, ela é do Senhor Jesus, irmãos. Nós fazemos parte do corpo. Ei, você pode ser uma unha, pode ser um dedo, pode ser uma orelha, pode ser qualquer coisa, mas você faz parte do corpo, querido. Sem você, olha para o lado e diga: sem você, meu amado, não vai funcionar. Sem você, eu não sou nada. Eu preciso de você. Sem você, eu não consigo crescer. Então me ajuda. Me ajuda. O Herman falava isso: me ajuda, jovem. Me ajuda a crescer, irmãos. Eu preciso que você cresça em Deus para que eu cresça junto também. Eu não quero olhar para olha para ele e diga: eu não quero olhar para os seus defeitos, não. Eu sei que você tem, não são poucos. Mas eu quero olhar para você como Jesus olha. Eu quero contemplar você como Jesus contempla. Eu quero enxergar você como Jesus enxerga. Jesus, ele não olha para os nossos pecados, irmãos, porque se ele olhasse, nós estávamos, não é, pastor Valdomiro, irremediavelmente perdidos. Não, ele não olha, ele nos ama, irmãos. Ah, Jesus morreu porque eu necessito. Não, Jesus morreu porque ele te amou, porque ele te ama. Ele morreu porque ele te ama. Ele decidiu me amar, irmãos. A única coisa que eu sei que cachorro não fez foi lamber minha boca. Mas extremamente perdido. E eu sei que não adianta você rir de mim, que a sua história é pior do que a minha. Nós já cuidamos de pessoas, irmãos, por vários lugares que nós passamos, onde você tinha matador, policial, tudo junto, abraçado um com o outro, celebrando. Meu Deus, como é que pode um negócio desse? É igreja, irmão, isso é igreja, isso é igreja. Deus não está olhando para o teu pecado, que você era, aquilo que você foi. Não, Ele não está olhando, Ele está dizendo assim: eu estou formando uma igreja a partir desse inconstante aqui. Eu estou formando uma igreja a partir desse que carrega uma espada. Eu estou formando uma igreja desse que segura no pescoço do outro. Não, isso é igreja, irmãos. Mas você não vai ficar nesse lugar, você vai crescer. E à medida em que você cresce, a pessoa vai crescendo do teu lado, porque a igreja, ela vai crescendo. Então não pense em dizer: ah, eu sou a igreja. Não, você não é, você é parte dela, irmãos. A igreja é um todo. Eu sou o corpo de Cristo. Não, você não é o corpo, você é parte do corpo. Não queira ser um pé andando sozinho por aí, irmãos. Não queira ser aquela mula sem cabeça, aquele negócio, sabe, que você acha que você é só o braço e só está solto, não precisa de ninguém. Não, irmãos, você não faz parte. Você faz parte da igreja invisível, mas que se manifesta aqui no visível. A pessoa olha para você e sabe quem você é. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar por pessoas que têm ressentimentos, mágoas, pessoas que foram feridas em outro ministério, pessoas que foram machucadas, ou que de repente até eu machuquei você, sabe? Eu quero orar, eu queria que você tivesse coragem de vir aqui, eu quero estar orando por você, sabe? Irmãos, nós precisamos entender que nós vamos participar da mesa do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E para isso, irmãos, eu preciso estar curado, eu preciso estar sarado, eu preciso estar tratado nesse lugar. Então, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Se tem alguém, e eu não quero demorar, irmãos, o nosso horário já está avançado. Eu quero